Bom, a gente está de volta ao vivo aqui de Francisco Beltrão, mas agora eu quero falar de um assunto que interessa principalmente para a região aí de Foz do Iguaçu, principalmente para os comerciantes paraguaios, né? A gente viu que o dólar disparou, isso já afastou aí a clientela, mas além disso existe uma outra preocupação agora, porque está prevista a redução da cota de compras de 300 para 150 dólares. É preciso se preparar para esperar um cliente. Mas o que não dá para maquiar por aqui é a paradeira. Desde a disparada do dólar no fim do ano passado, o movimento caiu bastante. O movimento caiu de 70% a 80%. A explicação está escancarada nas casas de câmbio. A cotação vem judiando de quem está disposto a comprar. O dólar está aqui, está 3,27, 3,30, depende, tem que chorar um pouquinho para te conseguir alguma coisa. Não está compensado, o dólar está muito caro, né? E olha que o comércio tem se esforçado, viu? Promoções, congelamento do dólar, malabarismos para tentar compensar as perdas. Mas não teve jeito. Muita gente apagou as luzes e foi embora. Só nesse shopping, mais de 70% das lojas fecharam as portas nos últimos meses. Nesse andar inteiro, funcionava uma das maiores lojas de eletrônicos da cidade. Ela também não resistiu à crise. 120 funcionários foram demitidos. Boa parte brasileiros. Quem ainda resiste sente a crise fechando o cerco. Hoje a realidade é para você ter que enxugar mais. Infelizmente essa é a verdade. São várias famílias que você tem que tirar para você tentar sobreviver. De acordo com a Fedecâmara, órgão que representa os empresários no Paraguai, 8.000 pessoas ficaram desempregadas no último ano em Cidade do Leste. Mas a alta do dólar não é a única preocupação. Falta menos de um mês para começar a valer a nova cota de compras estipulada pelo governo brasileiro. A partir de 1º de julho, o limite para comprar sem pagar imposto cai de 300 para 150 dólares. Os comerciantes paraguaios temem que a situação fique ainda pior. O turismo vem de Curitiba, de São Paulo, de Rio de Janeiro, Santa Catarina, é muito longe, vem para comprar só por 150 dólares, não compensa para eles mais. Órgãos que representam os taxistas e outros trabalhadores fizeram uma audiência pública. Eles querem que o governo paraguaio tente negociar com o Brasil. Uma conversação direta com o governo brasileiro para poder novamente manter a cota em 300 dólares. A medida do governo brasileiro vai causar aumento do tráfico de drogas, armas e munições, diz o presidente da federação que representa os empresários. Uma crise social irreparável. Una crisis social imparable y con eso se estimula el tráfico de cocaína, armas, municiones, el tráfico de cigarrillos, el tráfico de mercadería pirata. Olha, um grupo de empresários de Foz do Iguaçu foi até Brasília para tentar reverter essa situação. O conselheiro do Codefoz, o Danilo Vendrúsculo, deu uma entrevista ontem no Paraná TV, segunda edição, e disse que o pessoal voltou de lá bem otimista. Falta menos de um mês para começar a valer a nova cota de compras estipulada pelo governo brasileiro. A partir de 1º de julho, o limite para comprar sem imposto deve cair de 300 para 150 dólares. Temendo uma crise no comércio de Cidade do Leste por causa dessa medida, foi realizada hoje no país vizinho uma audiência pública. Participaram da reunião órgãos que representam os taxistas e trabalhadores do comércio. Eles querem que o governo paraguaio tente negociar com o Brasil para que a cota não seja reduzida. Os empresários temem uma crise social. Muitas lojas já fecharam, desde que a cotação do dólar passou para mais de R$ 3. Os clientes praticamente desapareceram. Nem as promoções têm atraído os consumidores. Bom, de acordo com a federação que representa empresários no Paraguai, 8.000 pessoas ficaram desempregadas no último ano em Cidade do Leste. Muitos desses trabalhadores são brasileiros. E é claro que esse problema também afeta a Foz do Iguaçu. Representantes daqui da cidade já foram a Brasília pedir que o governo reveja essa medida. E nessa comitiva que foi até Brasília estava o Danilo Vendrúsculo, que é conselheiro do Codefoz. Danilo, você estava me falando antes que você participou dessa defesa. Qual que foi a argumentação que vocês usaram para que essa cota não seja só mantida em 300 dólares, mas que tenha esse reajuste para 500 dólares? Por que esse valor de 500 dólares? A principal força econômica do município de Foz do Iguaçu é o turismo. E nós contratamos um estudo. Nesse estudo, nós definimos uma meta de trazer 10% do público, dos brasileiros que vão a Miami, fazer suas compras, onde a cota é de 500 dólares.
E esses 10% representaria 500 mil novos turistas ano para Foz do Iguaçu. Então isso geraria renda dentro do município, ficariam hospedados nos nossos hotéis, consumindo nos nossos restaurantes. E o que se compraria no Paraguai, isso interage com o Brasil. Essa é a nossa principal defesa. O cenário atual é preocupante, que nós temos aí a alta do dólar, passando aí da casa dos R$3, nós temos a retração econômica por causa da crise, e agora essa possibilidade da queda da cota de compras. Como que o empresariado local está vendo essa situação e como ele pretende reagir? Olha, sem dúvida nenhuma, os nossos argumentos são muito coerentes. Nós temos plena consciência que essa medida ela não afeta o equilíbrio fiscal do país. Pelo contrário, nós não podemos pensar em reduzir a cota de 300 para 150, como a portaria ministerial está colocando, e permanecer a cota de $500 para o aéreo. Ou seja, sacrificar uma população que muitos dependem desse comércio também, mas principalmente o turismo. Nós fizemos a conversão dos turistas que vieram a Foz do Iguaçu nos últimos 10 anos e esses turistas vêm muito motivados em função das compras do Paraguai. A exemplo dos brasileiros que vão consumir, que vão para Miami, por exemplo, fazer suas compras e não fazer turismo. E o argumento principal é esse, a equiparação do terrestre com o aéreo. Sem sombra de dúvida. Por que o aéreo, que é uma classe econômica mais elevada, ela não foi afetada numa redução de cota, sendo que a portaria ministerial ela tem como objeto o equilíbrio fiscal. E isso nós iremos defender isso e não iremos aceitar essa posição. Nessa visita a Brasília, quem vocês visitaram e o que vocês sentiram das autoridades do governo em relação a essa proposta? Nós tivemos uma audiência agendada pela senadora Gleice, onde nós tivemos diretamente com o secretário da Receita Federal, Dr. Rachid, e o próprio ministro da Fazenda, Joaquim Levy. Nós tivemos, inclusive, argumentando a elevação da cota de 300 para $500, mostrando os benefícios, isso inclusive na questão da inclusão social e do processo de integração. Vocês voltaram otimistas dessa reunião? Nós voltamos muito otimistas, até porque, naquele momento, a posição do ministro e do secretário de que o aumento da cota nesse momento não seria possível, mas que seria avaliado com muito carinho, analisado com muito carinho, a permanência da cota em $300. E qual que é o temor? O que poderia acontecer com Foz caso houvesse essa queda para 150? O grande temor que esse não é um problema somente do Paraguai. Isso nos atinge diretamente, e não só a Foz do Iguaçu, como toda a região de fronteira. Nós já temos algumas associações comerciais do Rio Grande do Sul fazendo esse mesmo pedido para que a cota não se reduza, porque você também terá um desemprego muito alto nas fronteiras do Rio Grande do Sul com o Uruguai, onde tem as lojas de free shop do lado do Uruguai. O empresariado local vai continuar lutando para essa equiparação. Sem sombra de dúvida, e eu não tenho dúvida nenhuma que a sociedade deverá se mobilizar sobre essa questão e qualquer situação no sentido de fazer uma reivindicação pacífica, mas de forma muito contundente, nós iremos organizar e fazer. Danilo, muito obrigado pela sua participação aqui no Paraná TV, segunda edição. A gente torce para que o que ocorra seja o melhor para a Foz. Obrigado, tá? Nós que agradecemos.